E aí, estudante, nesse vídeo aqui eu irei tratar sobre uma das teorias mais antigas e que serviu de base para muitas teorias da análise técnica. É a teoria de Dow, onde medir o movimento do mercado e medir e entender o que são tendências. Para começo de conversa, para fazer uma boa analogia, a gente traz que o movimento das ondas. Dow segue três princípios, três movimentos básicos, que é um movimento primário, um movimento secundário e um movimento terciário. Para melhor entender, vamos para o vídeo. O primeiro princípio, que é um movimento primário, a gente tem uma variação longa de mais de 20%. Nesse caso aí, a gente fazendo análise sobre ações. O movimento secundário são um movimento que corrige, mas não altera o movimento primário. E o terciário é um movimento bem curto também, que não é de alteração. Vamos dar uma olhada no gráfico para ficar melhor. Olha só, essa tendência primária aqui é uma tendência de alta. Pode ser também uma tendência de baixa, como vamos ver posteriormente. Essa tendência secundária seria essas correções. Ó. A gente tem um movimento de alta, a gente tem primário, a tendência de alta, tendência secundária, correção alta, correção que pode ser um pouco lateralizada também, essa correção alta, correção. Então, a gente tem que em uma tendência, a gente tem a flutuação dos preços como as ondas que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. O movimento terciário nada mais é do que um movimento que não condiz muito com o real sentido, o real movimento. Aqui, por exemplo, a gente está seguindo a tendência primária, subindo e corrigindo, só que no meio dessa correção aqui a gente tem um candle positivo, que é um candle que algumas pessoas podem pensar que ele vai retomar a alta aqui, mas é só um movimento terciário, um movimento que não vai ter tanta relevância. É só um movimento de curto prazo. Teve um ímpeto comprador aqui, mas a tendência corretiva predominou. Isso que é a terciária. Então, para você entender um pouco mais sobre a tendência, não precisa quebrar muita cabeça. O simples funciona. Ondas e uma direção. Esse entendimento sobre a direção e as ondas de movimento de alta e de baixa, a gente traz aqui o entendimento das ondas. A gente, a primeiro momento, parece complicado, mas vocês vão ver que é bem simples. Aqui para você entender como essa tendência é formada. Aqui na acumulação tem um preço que ele já está bem baixo, ele pode ter vindo de uma grande baixa ou o mercado entende que esse preço é baixo, porque ele não sofre grandes variações de subida ou descida. Ele está estável e está em um preço baixo. E ele se estende por um período bom até, de várias horas, ou no caso de ações, de vários dias. Conforme esses fundos vão ficando ascendentes, olha só que esse fundo é mais alto do que esse e esse é mais alto. E ele começa a fazer fundos mais altos, olha, iniciando a nossa tendência. Ora, agora vamos destrinchar um pouco aqui sobre essas três fases aqui. Fase de acumulação, tendência e euforia. Para você entender um pouco mais sobre a movimentação desse mercado. São um preço baixo estabilizado. A gente tem uma subida sensível, o volume aumenta junto com a tendência e o volume diminui nas correções. Eu vou estar trazendo um exemplo prático aqui na nossa bolsa com ações brasileiras para melhor identificar esses padrões. E esse excesso e estouro, que são volumes bem altos, preços altos
e notícias extremamente favoráveis a um movimento, que você pode entender como é um movimento de euforia do mercado, porque, como eu já coloquei em vídeos anteriores, algumas movimentações do mercado podem trazer e gerar emoções nos investidores. Olhem só, eu vou trazer um exemplo real aqui sobre essa teoria aplicada sobre um papel da nossa bolsa. No caso aqui, o papel referente à Petrobras. Estou olhando aqui o gráfico semanal. A gente tem uma fase de acumulação. Então a gente inicia uma subida sensível seria a partir desse momento aqui. Teve alguma notícia, algum ato aqui de curto prazo que trouxe o preço para baixo e não se valeu por muito tempo. A gente iniciou um processo aqui de subida sensível por muitos dias, ó, quase 400 dias, 365 dias, um ano de alta e volumes crescentes. Esse gráfico aqui é melhor para a gente entender e menos complexo. Olha, mas é o mesmo conceito. Olha, mas é o mesmo conceito. A gente tem uma acumulação, que é esse de acumulação, e a subida sensível, de pouco mais de quase 100% em um ano. A gente tem um volume aqui, ó, que foi aumentando, olha só. A gente tem um volume aqui que foi aumentando conforme o preço foi subindo. A gente tem aqui no início da tendência, olha que volume atípico comparado com como estava aqui embaixo. Nessa fase de acumulação, a gente viu um oco aqui e o volume começa a subir. Olha só. Outra fase aqui, ó. O volume continua dando sinais de que está subindo. Conforme essa subida se inclina e seus candles, olha só para você ver, olha o tamanho desses candles aqui, ó. A gente vê um tamanho bem menor do que na fase de estouro, que são candles muito maiores, ó, 14% em um candle na semana, 10, quase 10% na outra. Olha esse aqui, o último candle, 14%. Aí essa é a fase que o mercado ele já fica eufórico. E você pode olhar nos sites de notícias que vai ter diversas e diversas notícias indicando que esse papel está voando, que esse papel é ótimo, que esse papel está atingindo máximas e máximas. Vamos ver aqui um pouco das notícias. Vale, estatais, Petrobras puxam disparado na bolsa. Ação Petrobras acumula altas de mais de 13%. Petrobras inicia tarde com alta. Petróleo, eleições. Ibovespa opera positivo. Petrobras sobe. Então, olha só para você ver quantas e quantas. Aqui a gente pode ler infinitamente aqui, que vai ter muitas notícias, ó. E no tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, em poucas horas a gente tem muitas e muitas notícias. A gente está em uma fase bem característica da teoria de Dow. Voltando para o gráfico. Então, olhando este gráfico, a gente tem o movimento primário. Olha só, todo esse movimento aqui é o primário. A gente tem os movimentos secundários, olha as correções. Movimentos secundários, que ele corrige o movimento, mas ele não altera a tendência, então ele não fez o mercado descer, ele fez algumas correções e continuou a tendência, olha, foi subindo, fazendo os fundos ascendentes, olha, um acima do outro, foi embora. A gente viu que a primeiro momento parece muito complexo, mas trazendo a vivência para o gráfico, deixa mais simples. E você pode me perguntar agora, caramba, mas e se a ação ou o papel que eu estiver operando estiver em baixa? Como eu olho para esse papel? Gente, tem novamente 3 princípios na teoria de Dow, que é, só vai trocar os nomes. A gente tem distribuição,
a gente tem pânico e a gente tem uma baixa lenta. Ai, o que esses nomes querem dizer? Vamos pro gráfico que vai ficar mais. Então, trazendo a ótica da teoria de Dow sobre a tendência baixista, o melhor papel que se enquadrou para dar o exemplo aqui foi o Banco Santander. Aqui, após uma fase de estouro ou excesso, o mercado precificou esse papel como um papel caro, iniciou uma tendência de baixa, em que o excesso trouxe uma distribuição, que é a nossa tendência primária. Essa aqui é a nossa tendência primária. Então, a gente tem o pânico e a baixa lenta. A nossa tendência primária, a gente tem pequenas correções, muito pequenas aqui, que são a nossa secundária. Da mesma forma, olha como é que ele vai fazendo topos menores, ele vai desenhando o gráfico para baixo. A segunda fase, que é a fase de pânico, traz o mercado de uma forma mais horizontal, ele intensifica o movimento. E olha como o volume ele vai crescendo. Aqui a gente tinha quase nenhum volume. O volume estava muito baixo aqui atrás. Ó. Nessa fase aqui a gente teve um volume alto, que é aquela fase de excesso e estouro. A gente tem um volume alto. Depois o volume ficou bem baixo e foi crescendo conforme o gráfico foi abaixando, confirmando nosso novo direcionamento. Olha aqui, se não foi um pico aqui. Nessa região aqui, os compradores já entraram em escassez pela lei da oferta e demanda, porque ninguém quer comprar um papel que já está em uma tendência baixista de longo prazo. Aqui já é um curto prazo, porque ações em poucos dias ou poucos meses não é um prazo tão longo. Mas ninguém quer pegar uma faca caindo que não está dando um norte de recuperação, um norte de alta. Então, os compradores ficam escassos, os vendedores, pela lei da oferta e demanda, se tornam majoritários e o papel acelera a sua queda. Para você ver, na distribuição, o que demorou 40 dias para cair 20%, em 7 dias de uma semana caiu 30%. Após essa fase de pânico, a gente tem o que é chamado de baixa lenta, que é quando o preço saiu de 22 para 10 reais, ele atingiu uma oferta e demanda equalitária. É um papel barato. A gente tem aqui uma zona de a gente tem aqui uma zona de estabilização de preço, porque o preço já não sofreu muitas variações como aqui de muitos dias, ele ficou dentro de um quadradinho aqui. E logo depois de estabilizar e iniciar essa baixa lenta, os compradores foram retornando vagarosamente. Olha como esse volume foi subindo. E conforme a tendência foi mudando, o volume foi indicando para a gente também. Ó. Os negócios foram subindo bastante. Porque aqui já chegou na zona de interesse estável. Olha como o volume caiu e se estabilizou. A tendência de baixa é praticamente aquela de alta, só que o inverso. De forma simples. A teoria de Dow trata a tendência da forma mais simples de ser analisada. Só que a gente tem uma exceção em períodos de queda. Que tipo de exceção é essa? Se você reparou bem, lá quando a gente estava analisando aqui a Petrobras, a gente tem esses chamados aqui atos de Deus. Atos de Deus são atos que podem ocorrer na economia, são atos que são
são atos que não são previsíveis. Ninguém consegue prever, são coisas que acontecem. Olha só, no que o mercado demorou aqui 100 dias, 120 dias para dar uma alta de 65%, 200 dias para chegar em 120%, o mercado aqui, ó, em 25 dias, em 20 dias caiu 60%. Mas olhe bem a data. Isso aqui, Carnaval, fevereiro de 2020, foi quando a República Brasileira admitiu publicamente que o Covid, o coronavírus, estava presente e estava se difundindo pelo nosso país e contaminando, disseminando as pessoas. O que gerou fechamento e também muito famoso foi o 11 de setembro. A bolsa lá nos Estados Unidos foram descontadas e caiu rapidamente, sei lá, em poucos 2 dias. Então, esses são alguns exemplos dos atos cíclicos. Então, hoje, sobre a teoria de Dow é isso. E acredito que